Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como calcular o total de um pedido através da soma do total dos itens dele. Ok? Então aqui nós já estamos construindo um formulário mestre detalhes de pedidos, né? E nós temos já uma tela funcional na qual o usuário vai cadastrar os itens do pedido. E tem um somatório que é calculado em tela. O que nós precisamos fazer? Jogar esse somatório no total do pedido, que é o registro PAI. Inclusive o campo de total a gente tirou aqui da tela, mas como a gente ainda não tem a listagem para acompanhar o total, se vai calcular certo, eu vou temporariamente colocar o campo de total de volta na tela. Eu vou até deixar aqui um label provisório, depois a gente vai remover ele novamente, porque o campo total ele não precisa ser cadastrado, né? Então eu vou só colocar aqui o total na tela, a gente vai salvar, então a gente vai editar esse pedido de novo, né, chamando aqui na URL o método onEdit, passando key igual a 1. Vou botar em tela cheia de novo. Então aqui o total está vazio, né, mas ele deveria estar 6.015 com 15, que é o somatório dos itens. Então, nesse caso aqui, nós vamos modificar o método que salva o pedido para que no momento que ele salva, ele percorra os itens e fazendo o somatório do total para atualizar o campo total do pedido. O que é chamado na hora que nós salvamos? Na hora que nós salvamos é chamado o método onSave. O método onSave, por sua vez, chama o método save, que é um método padrão que o creator gera, né, que grava os pedidos, grava as tags, grava os details. Eu recomendo não mexer no método save, porque ele já cuida da gravação de tudo que está na tela. Então, se você personalizar ele todo, tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, eu vou deixar ele do jeito que ele está e eu vou só modificar depois que gravou tudo para fazer uma atualização, ok? Então, depois que gravou tudo, eu vou pegar esse objeto aqui, que é o retorno, né, que normalmente é um objeto pedido, e vou fazer um teste com ele. Só que para isso eu vou precisar usar o banco de dados, e para isso eu vou usar, logicamente, controle de exceções. Por quê? Se der algum erro, eu exibo da maneira correta para o usuário. Pronto. Então aqui dentro do bloco try, eu vou primeiramente testar se esse retorno é realmente um pedido, se é uma instância de pedido. Porque se na hora de gravar deu um erro, ele não vai retornar um objeto da classe pedido. Então eu não preciso fazer a atualização de valores aqui dentro, né? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma abertura de transação com a base de dados, né? Então se eu sei que esse objeto que retornou é um pedido, significa que ele gravou da maneira correta. Então eu posso percorrer a base de dados, os itens dele, e fazer a atualização do valor total. Para isso eu vou abrir a transação e vou então percorrer os itens do pedido. Para isso é bem fácil, eu vou pegar a classe item pedido, where pedido ID, que é a chave estrangeira dela, for igual ao ID do registro PAI, que é o objeto pedido, campo ID. Esse aqui é o objeto principal que foi salvo pelo formulário, que é o pedido, ele tem um campo ID. Então aqui eu vou percorrer todos os itens que tem esse registro PAI e vou chamar um método SumBy do framework que vai fazer o total pelo campo total do item, né? O item tem o campo total, a gente vai fazer o somatório dele, certo? E vai jogar numa variável total. Então isso aí, com isso eu consigo saber o total dos itens do pedido, né? Para eu atualizar, eu só faço assim, ó, pedido total igual a variável total. Só que eu não preciso dessa variável, né? Eu posso pegar esse retorno aqui e jogar direto no pedido para atualizar. E depois que atualizou, a gente vai só fazer um pedido store para ele salvar, ok? Depois, mais tarde, né, quando a gente tiver a listagem de pedidos pronto, aqui a gente vai adicionar um códigozinho para ele redirecionar o usuário para a listagem, logo após que salva, né? Por enquanto a gente não tem a listagem ainda, então não tem por que redirecionar, não tem essa tela ainda. Então, recapitulando, se o método salvar padrão, né, se vocês forem observar aqui, ele retorna um objeto. Se ele retornou um objeto, quer dizer que ele salvou com sucesso. Caso contrário, eu ignoro totalmente, né? Então, se retornou um objeto da classe pedido, eu processo aqui. O que é o processamento? Dentro de um bloco de conexão com o banco de dados, de transação, eu vou na item pedido, percorro todos os pedidos ID daquele pedido e faço o somatório do campo total, jogo no campo total do pedido e gravo, né? Isso aí deve ser o suficiente. Salvamos, vou alternar a aba aqui para o sistema em produção, tá? E eu vou fazer isso agora, tá? Eu vou ir aqui na URL,
pedido form, método onEdit, chave do registro key igual a 1, e vou simplesmente salvar. E agora eu vou editar novamente aquele pedido. Pronto, aqui no campo total, né, foi atualizado, por isso que a gente colocou esse campo total na tela, né, para conferir se ele iria atualizar o total para nós. Né. Eu vou excluir um registro aqui de R$5. Agora ele tem que atualizar para 6.010,50. Salvamos. Vamos de novo atualizar aqui na URL, lembrando que a gente só está fazendo isso porque não tem a listagem ainda, está aí o total. Então ele atualizou o total com base no pedido. Né? Esse campo total ele não precisa estar no form, a gente colocou ele no form só para conferir se ele estava calculando o total da forma correta. Né? Ele vai estar depois na listagem de pedidos, que é uma tela que a gente não fez ainda. Mas o que a gente queria fazer já está ok, né? Que é o cálculo do total do pedido a partir do somatório dos itens dele. Né? Então, lembrando, se você não quer perder nenhum detalhe, nós temos aqui o paste 14 lá no site, que é esse código que a gente acabou de escrever. creator.com.br/paste/14.txt. Você vai encontrar, então, o núcleo aqui do método onSave que a gente acabou de fazer.